O de Aragão ainda completou dizendo o seguinte: não é começar jogando, mas se ele entrou durante o jogo, a referência tem que ser ele. Aproveitar a força física, cruzar na área. Só que ontem a gente não acertou um cruzamento. Pra não dizer que não acertou um, é a cabeçada de Arias. É o jogo todo, a cabeçada de Arias. Teve escanteio, teve falta. Era o dia, Yuri, que tudo dava errado. Que até a falta ensaiada, meu irmão, o árbitro se meteu no meio. A falta ensaiada, o árbitro parecia que queria bater ou não deixar bater. Das duas, uma. Né? Fora que ele caiu de paraquedas na semifinal de Copa do Nordeste, meu. E ontem foi tão atípico assim, Marinho, que a primeira partida no ano que o Bahia, comandado por Rogério Ceni, não marca em casa. Imagina. A gente não fez nenhum gol, fez em todas as outras em casa, tiro a primeira rodada, sempre lembro, pelo time comandado por Rogério Ferreira e tal, que o principal estava em Manchester. Tira essa partida, as partidas comandadas por Rogério Ceni, na temporada, é o primeiro jogo que o Bahia não marca. E se você for pegar na temporada passada, se eu não me engano, é apenas a segunda ou terceira vez. São Paulo tomou 1-0. Não marcou e teve, acho que... Teve um 0x0? O Rogério tem 3 derrotas em casa, não é isso? Teve um 0x0? Não, o Atlético Paranaense foi 0x0 ou 1x1? O Atlético Paranaense foi 1x1, que o Atlético Paranaense empata. Cuiabá a gente toma 3x0. Cuiabá 3x0. 2 jogos. O Santos foi 2x1. Que a gente perde, mas a gente faz um gol, 2x1. Se eu não me engano, é a quarta partida em casa que o Bahia não marca nessa era Ceni. Dá pra dar uma olhada aqui rapidinho de como foi o Bahia em casa, né? Buscando aqui o Bahia em casa com o Rogério Ceni. São Paulo 1x0. O GQE foi o Rogério Ferreira. Cuiabá 3x0. 2. Só. Então com esse 3. Só. O empate foi 1x1, o outro empate foi com o Vitória 1x1 e a final do Baiano. Aí não, a final do Baianão, o empate 1x1, né? É o terceiro jogo na era Ceni aí, mais de 20 partidas já. 1x1, tanto com o Vitória como com o Atlético Paranaense. Sim. Né? Rogério assume. O primeiro jogo de Rogério em casa é o Santos, né? Que ele toma 2x1. O Vasco 1x1 foi Paiva. Ele ganha do Inter 1x0, ganha do Fortaleza 2x0, ganha do Fluminense 1x0, perde pro Cuiabá 3x0, pro São Paulo 1x0. Esse é o terceiro jogo dele que não marca em casa. Apenas o terceiro jogo. Velho, os números de Rogério são excelentes números, Yuri. Em casa, especialmente. E são excelentes números, porém, fica o peso do fracasso. Foi o que eu falei com ele ontem na coletiva, né? Tipo, você vai carregar agora que são 2 fracassos em casa. Os 2 principais fracassos de Rogério são em casa. Poderiam ser 3 se tivesse caído o ano passado. Porque cairia pro Atlético Mineiro em casa. Sim. Né? Mas, graças a Deus, não aconteceu. Então, assim, tem esse ponto de olhar de que o Bahia hoje... O Bahia ano passado ia pra fora, você fazia assim, se empatar é lucro. Hoje o Bahia tem mais triunfos fora de casa do que derrotas. O Bahia perdeu 9 e ganhou 11, desde que o Rogério assumiu o clube. E só empatou 3 também, eu acho. 2 ou 3. Acho que só empatou 2. Foi... o Vitória 2x2 e o Caxias. Sim. Rogério só tem esses 2 empates. Tanto que ano passado o Atlético Paranaense é o primeiro empate de Rogério que a gente falava que o Rogério ganha ou perde. Não tinha meio termo o time de Rogério. Então assim, vai pesar perder o Baiano? Vai pesar perder o Baiano. Vai pesar perder o Nordeste? Vai pesar. A gente vai criticar, vai falar de melhorias e tal. Agora, é aquela coisa, a gente vai ganhar também competições e no outro dia a gente vai dar aqui, beleza, ganhou, fez festa, mas já tem outro campeonato pra pensar, porque tem que corrigir, que não sei o quê, que nem ganhando aqui, a gente não vai tapar só com peneira, não vai falar que tá tudo lindo e tal, porque não vai tá. Não vai tá, né? Tipo, a gente olha, a gente passou por isso, o Manchester City do jeito que tá, pô. Atropelando tudo. Os caras perderam a Copa da Inglaterra pra United. Só que antes, os caras, bem em todas as competições e tal, a coletiva que a gente vê era os caras cobrando, pô. Por que não jogou assim? Por que não jogou assado? Que não sei o quê. Então, tipo assim, não tem nem isso de você falar, vai chegar em um ponto que ninguém vai criticar. Não, vai criticar, pô. O Real Madrid tá na final da Champions e é torcedor pegando no pé também. Cobrando também. Lógico, não tô comparando o Bahia com esses times. Eu tô falando de questão de cobrança, ganhando ou perdendo. Ganhando ou perdendo. Ontem, o Bahia não perdeu o jogo, perde nos pênaltis, segue invicto dentro de casa.
Mas segue a cobrança também agora, que aumenta mais ainda de fazer um campeonato brasileiro bem melhor, né, Yuri? Ainda mais, aumenta a cobrança de resultados melhores, de um ano melhor, porque sempre fica naquela de investimento. Por mais que a gente vai tocar nesse tema ainda, do Rogério ter falado na coletiva sobre essa parte de contratações, ainda assim é um ano de extremo investimento do Bahia. 2 temporadas investindo bastante. E nessas 2 temporadas investindo bastante, a gente sai com um título baiano na temporada passada. Então, assim, vai aumentar as cobranças. Esse jogo com o Atlético Mineiro, mesmo sendo contra o Atlético Mineiro um resultado negativo, vai aumentar a cobrança, vai ficar ainda mais aquele, vai juntar as duas coisas. E aí você vai ter 12 dias para trabalhar com essa pressão das coisas. Mesmo o Bahia deve continuar entre os 6 melhores, mesmo com uma possível derrota para o Atlético Mineiro. Ainda assim, o nível de cobrança vai ser muito alto. O que eu falo do Ceni é que eu vejo muitas virtudes no Ceni. Muitas virtudes mesmo, especialmente fora de casa, como a gente sempre destaca. O Bahia hoje é uma equipe que fora de casa consegue vencer jogos difíceis que a gente tinha certeza de derrota. Como foi o caso do Criciúma, como foi o caso do Botafogo, Coritiba ano passado, enfim, jogos assim que a gente já viaja imaginando, porque historicamente o Bahia sempre foi muito fraco, fora de casa sempre contou com a Fonte Nova como seu principal fator. Então, eu acho que a gente tinha um Guto ganhando tudo em casa, quando saía tomava pau. Subiu ganhando tudo em casa, porque fora só conseguiu Ganhou 2, acho, fora só, 1 ou 2. Ganhou 1 em Goiânia. Sim. E Londrina perdeu. Só lembro de Goiânia. Não, 2016? Foi só Goiânia. Não, a gente ganhou do Avaí, lá, na ressacada, no dia que o Brasil foi campeão olímpico. Dá 3-0 no Avaí. Acho que só esses 2. Só esses 2. Então, assim, mas também precisa ser cobrado. Por exemplo, ontem, acho que é algo que eu destaquei, e quando eu vi o Biel, eu falei, porra, ele colocou o Biel, é isso que ele vai fazer. Vai colocar o Biel, por mais que o Biel jogue mais pelo lado direito, mais pelo lado esquerdo, o lado direito, ele vai colocar o Biel do lado direito ali pra fazer uma fumaça e ir pra cima do lateral esquerdo do CRB amarelado. Falei muito isso da jornada ontem. Lateral improvisado e amarelado, tanto que eu achei que seria tirado no segundo tempo. E aí ele coloca o Tassiano pro lado direito, que não tem um contra um forte, não tem um mano a mano forte. O Bahia meio que parou de atacar. O primeiro tempo atacou bastante pelo lado direito, ali com Arias, com o Ratão, com o Everton Ribeiro caindo, e sempre em cima ali do lado direito. O Bahia, quase todas as jogadas do Bahia foram pelo lado direito no primeiro tempo. Teve só uma do Luciano Juba, que quase saiu o gol também lá pelo lado esquerdo, mas o Bahia tentou pressionar o lado direito. E amarelou o Matheus Ribeiro, eu acho. Isso. O lateral que tava de esquerdo ontem, que é lateral direito. Colocou o Biel, falei, vai pra cima, vai pra dentro. Porque ou ele vai passar desse lateral que tá improvisado, é capenga no sentido de a perna ruim tá no lado errado, exato. Ou então, ou ele vai conseguir passar ou ele vai conseguir expulsar o jogador. Só que aí o Biel foi pro lado esquerdo. Eu teria feito diferente, teria colocado mais velocidade, mesmo ele falando que as linhas do CRB estavam baixas. Eu tentaria surpreender com 1 contra 1, com a tabela com 2, com a ultrapassagem pelo lado do Ademir ou do Biel. Acho que era partida para ambos. O Ademir até acaba entrando, mas para mim um pouco mais tarde do que eu teria colocado o Ademir. O próprio Estupião, o Tassiano, não vinha fazendo um bom jogo e não vem. A gente falou até isso no off depois, quando acabou ontem. O Tassiano, não sei se deixou de ser aquele fator surpresa, o time já sabe que o Tassiano é o centroavante, e aí meio que muda isso, a marcação é diferente, não tem conseguido tanto sucesso. Eu acho que o Tassiano caiu sim de produção pro que vinha fazendo no início da temporada. Pô, vou tirar o Tassiano hoje, vou colocar durante a partida o Sky Estupião, vou colocar o Biel, vou colocar o Ademir. Eu até achei a pergunta do João, falei, tava certa a sua pergunta, João, até ali, quando foi pro lado de Rezende, porque se começa com o Rezende, tá morto. Imagina se ele começa com o Rezende e deixa Caio Alexandre no banco, por mais agora é fácil, Caio Alexandre perdeu o pênalti, tá, não sei o que, agora é fácil. Mas se começa ontem com o Rezende e Caio Alexandre no banco, o torcedor tava a pé da vida na hora que a escalação fosse divulgada. Então, assim, acho que poderia ter feito algo diferente, poderia ter tentado um pouco mais, ter tentado algo novo. Ele sente que foi o suficiente, que fez o que pôde, mas eu acho que poderia ter feito um pouco mais na partida de ontem, especialmente jogando pra cima desse lateral do CRB. Só lembrando, viu, a galera tá indo muito no ponto de Marcos Felipe e tal, porque Nilson ontem na hora da pergunta falou que o Marcos Felipe só pegou 10% dos pênaltis, né? Vamos lá, ele pega 2 contra o Santos, né? 2 contra o Santos, ele pega 2 contra o Grêmio, só aí já são 4, ele pega 1, se eu não estiver enganado, contra o Caxias, 5. O Bahia não teve 50 pênaltis contra o Bahia, do ano passado pra agora.
10% seria isso aí. Eu tô contando aqui na minha cabeça 5 pênaltis defendidos por Marcos Felipe. 5, né? Cobrança de pênaltis, a gente tá criticando sim o fato de que em 8 pênaltis ele não acertou o canto em nenhum dos 8, né? Mas querer transformar o Marcos Felipe, querer passar uma obrigação pro Marcos Felipe em cobrança de pênalti, aí é diferente. Mas é sim de se criticar o fato de ter 8 pênaltis e o cara não pulou pra um lado certo. É sim de dar uma cutucada assim de Duda, aprimora aí esse treino de pênaltis. Né? O próprio Marcos Felipe, vamos lá, vamos ver aí a da colé, vamos ajustar, porque assim, o Rui Tavares, que estava aqui ano passado, foram 2 cobranças de pênaltis, e o Marcos Felipe pegou 2 pênaltis em uma, um na outra, só que pegou um durante o jogo, e a gente falava disso. Esse ano já teve a segunda disputa de pênaltis, o Bahia, assim como o ano passado, passou em uma e perdeu na outra, né? E perdeu na outra, só que diferente. Dessa vez, o Marcos Felipe não acertando nenhum canto, que é algo preocupante para ligar o alerta com relação ao futuro do próprio Marcos Felipe.